Oi gente, tudo bom? Eu vim fazer algumas explicações pra vocês. Vim explicar algumas coisas dos acontecimentos dos últimos dias e o porquê houve tanto tumulto nas minhas redes sociais e o porquê o canal tá tanto tempo sem vídeo. Eu tô bem diferente do que eu costumo aparecer aqui, porque eu sempre apareci aqui muito maquiada, muito arrumada, muito alegre. Mas vamos ao começo. Somos em 3 filhos, eu, meus 2 irmãos, eu sou a única menina. E o do meio, que é o Renato, ele namorava com a gente. Quer dizer, fazia alguns meses que ele namorava com a gente, porque quem me acompanha sabe que o meu pai, que a gente se mudou pra Chapecó e ele não quis ir como ele quis, e como ele tava fazendo 18 anos, o meu pai deixou ele ficar em Joinville. Aí, então, dia 9 de março era aniversário de Joinville e ele foi passar uns dias não, ele foi passar o final de semana em Chapecó com a gente, porque sempre quando dava ele ia. Ele chegou na sexta e ia embora na segunda. E hoje faz 11 dias que meu pai morreu. Dia 11 de março meu pai faleceu. E, enfim, vamos da primeira parte. O meu pai sempre jogava bola e meu pai não tava doente nem nada, foi algo muito do nada. O meu pai gostava muito de jogar bola e como meus irmãos estavam lá, eles foram jogar bola no domingo. Só que eu sempre fui com meu pai pra jogar bola. E quem me acompanha sabe que eu e meu pai, a gente fazia tudo juntos, tudo. Toda hora a gente tava se falando, toda hora a gente... O quanto eu pudesse estar falando com ele, eu tava falando. A minha mãe às vezes até ficava brava porque eu fazia tudo com meu pai e não fazia quase nada com ela. Mas... E eu pedi pra ele me chamar, mas ele não me chamou. No domingo eu falei, pai, me acorda que eu quero ir ver o pai jogar bola, porque eu adorava ver ele jogar bola. E ele falou, tá bom, eu te acordo. Só que quando eu acordei, o meu pai já tinha ido jogar bola e eu não entendi muito bem o porquê. Porque ele sempre me chamava. Mas eu achei que ele tinha acordado atrasado e não dava tempo dele me chamar. Porque eu demoro muito pra me arrumar, então eu achei que não daria tempo que ele acordou atrasado e não daria tempo. E aí eu falei, tá bom então, né? De certo, ele deve ter acordado atrasado. E fui estudar, fui pro escritório fazer meus trabalhos. E a minha mãe tava na cozinha arrumando as coisas, porque a gente ia fazer um churrasco pra comemorar que tava tudo dando certo. E porque meu irmão tava lá também. Então a minha mãe foi pra cozinha arrumar as coisas do churrasco e eu fiquei fazendo meus trabalhos. Aí me mandaram uma mensagem falando, Bruna, a sua mãe não tá atendendo o telefone, pede pra ela atender porque eu preciso falar com ela. Aí eu falei, sei lá, tá bom. Eu falei, mãe, estão pedindo pra você atender o telefone porque você não tá atendendo. Aí ela, e tava no silencioso, por isso que ela não tinha visto. Aí ela ficou com o celular na mão até ligarem. Aí ligaram pra minha mãe e falaram, olha, se arruma que eu tô passando aí, porque o Joelito, que era o nome do meu pai, o Joelito tá no hospital. Aí ela falou, tá. Aí ela me falou, eu tô indo pro hospital porque o pai tá no hospital. E eu falei, tá bom. Só que qualquer coisinha eu ficava muito preocupada. Se meu pai chegava em casa tossindo, eu falava, mãe, me dá um remédio pra eu dar pro pai porque o pai tá tossindo. Eu ficava muito preocupada com tudo. Meu pai não podia falar que tava com uma dorzinha. Aí ela me falou isso, daí eu já fiquei muito, meu Deus, meu pai tá no hospital. Só que nunca que eu imaginei, né? Aí ela falou, tá bom, e eu fiquei sozinha em casa, porque o combinado seria que ela ia pro hospital e os meus irmãos iam pra casa pra ficar comigo até a hora do meu pai voltar pra casa. Aí a minha mãe foi pro hospital e eu fiquei sozinha. E eu mandei uma mensagem pra minha melhor amiga e eu falei, Nick, o meu pai foi pro hospital e eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu ligava pro meu pai, porque eu ligava pro meu irmão não atendia, eu ligava pra minha mãe não atendia, eu ligava pro meu irmão mais velho, ele tinha esquecido o celular em casa. Então eu não sabia de nada que tava acontecendo. E eu falei, Nick, eu tô preocupada. Aí eu falei, eu acho que a pressão dele deve ter caído e ele foi pro hospital, nada demais. Mas mesmo assim eu tô preocupada. Aí ela falou, não se preocupa,
não se preocupa, amiga, porque não deve ser nada, ele só deve ter passado um pouquinho mal e levaram ele pro hospital pra garantir. Aí ela brincou e falou, pedir pra você não se preocupar é quase impossível, porque você se preocupa com qualquer coisa. Aí eu dei uma risadinha e tudo mais. Aí não deu nem 30 minutos que minha mãe tinha saído. Meu irmão chegou em casa com o dono da empresa, que é muito amigo da nossa família e do meu pai. E o meu irmão disse, Bruna, se troca, porque eu tava de pijama. Ele falou, Bruna, se troca, não demora, bem rapidinho, coloca qualquer coisa que a gente precise pro hospital. E como eu tava muito preocupada, eu vesti só uma calça, uma blusa e um chinelo. Aí eu perguntei pro meu irmão, o que aconteceu com o pai? Que horas que ele volta pra casa? E o meu irmão só me falava, vamos pro hospital. Aí eu falava, tá, mas me fala o que aconteceu, só pra eu já ir sabendo. Ele falava, chegando no hospital eu te falo. E isso já foi me deixando muito preocupada. Eu fui a última pessoa a saber, tipo, lá de casa e tal. Tanto que quando eu tava entrando no carro, a minha prima me ligou e eu falei, oi, Júlia, tudo bem? E quando ele escutou que era a Ana Júlia, minha prima, ele pegou o telefone da minha mãe e falou, depois eu te ligo, porque ela já sabia, só que eu não. Aí eu fui no carro perguntando, Renato, o que aconteceu? E eu fiquei muito, ué, mas por que ele tirou o celular da minha mão? Aí, mas tá, fui no hospital. Chegando no hospital, eu entrei e ele falou, olha, o pai teve uma parada cardíaca e morreu. Só que eu fiquei tipo, impossível. Aí eu nem falei nada pra ele, eu deixei ele falando sozinho e fui procurar minha mãe. Quando eu achei minha mãe e o meu irmão, eles estavam sentados num banco chorando, abraçados demais. Eles estavam chorando demais e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu quero meu pai. Aí eu cheguei na minha mãe me abraçou e falou, Bruna, o pai morreu. E nesse exato momento eu descobri o verdadeiro significado da palavra perdi o chão, porque naquele momento que ela falou, Bruna, o pai morreu, eu perdi completamente o meu chão. É muito pior do que a gente imagina. Eu comecei a chorar abraçado com a minha mãe e eu tava muito desesperada e eu queria ver meu pai, eu queria que isso fosse uma brincadeira e de muito mau gosto, mas eu queria ver meu pai e falar pra ele sair dali pra gente ir pra casa, porque eu queria ficar com ele. Mas aí as pessoas foram me ligando e eu fui vendo que aquilo era real. Eu liguei pra minha melhor amiga e eu falei, Nicole, meu pai morreu e caraca, quando me falaram isso e quando eu precisei falar isso pela primeira vez, foi como se alguém estivesse enfiando uma faca nas minhas costas e eu não tô exagerando, porque quem já passou sabe o... Meu Deus, é horrível. E aí ela começou a chorar junto comigo, porque o meu pai... Cara, meu pai era incrível. Todo mundo amava o meu pai. Eu não conheço uma pessoa que odeie o meu pai. O meu pai tava toda hora rindo, o meu pai tava toda hora brincando. O meu pai não podia ver uma criança que ele saía correndo para brincar com a criança. Aí ela começou a chorar comigo e foi algo muito doloroso, assim, porque eu não consegui ver o meu pai no domingo vivo. Eu não consegui ver meu pai vivo no domingo. Eu só vi o meu pai no velório depois e eu sei que meu pai sabia o quanto eu amava ele, mas eu precisava ter falado pra ele, pai, eu te amo. E muitos adolescentes têm vergonhas de falar isso e eu nunca tive. Eu falava na frente de todo mundo, às vezes eu gritava no meio do shopping, pai, cadê você? Te amo. E ele ficava rindo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Meu irmão foi jogar bola e ele falou que ele chutou pro meu pai e o meu pai chutou pra frente e do nada o meu pai parou. Aí quando meu pai parou, ele foi caindo. Aí meu irmão disse que perguntava, pai, o que aconteceu? Onde que você machucou? Porque quando tá jogando bola é a primeira coisa que vem na cabeça. E aí o meu irmão perguntou, pai, o que aconteceu? Me fala onde tá doendo pra te ajudar. Só que ele falou que o meu pai só chorava, ele não falava onde que tava doendo, assim, ele só chorava e ele falou que... Aí ele falava, pai, fala comigo, deixa eu te ajudar, onde que tá doendo?
E o meu irmão disse que o meu pai só chorava. Aí o meu irmão já ficou desesperado, porque o meu irmão disse que ele tava tentando respirar e ele não conseguia respirar. E o meu irmão sabia que tinha alguma coisa errada, porque ele tava tentando respirar, ele não conseguia respirar, ele não conseguia falar, ele só chorava. O meu irmão disse que ele perguntava, pai, me fala onde tá doendo, e ele só chorava. Aí ele foi correndo chamar o SAMU e ele disse que o SAMU não demorou nem 5 minutos, só que ele disse que o meu pai olhou pra ele, chorou e começou a sair sangue do nariz dele. Quando começou a sair sangue do nariz dele, ele tava já sofrendo a parada cardíaca, só que o meu irmão disse que fizeram massagem cardíaca ali na hora, na quadra, e aí o nariz e a boca dele começou a sangrar. E o SAMU chegou, colocou máscara de oxigênio pra ele, colocou ele dentro da ambulância e saiu em alta velocidade. Aí o meu irmão disse que ele não disse nada, ele só chorou, olhou pra eles e foi, assim, sabe? E aí chegando no hospital, meu irmão disse que ele já tava sem pulso. Ele chegou no hospital, deram injeção de adrenalina, fizeram massagem cardíaca, colocaram oxigênio, só que nada adiantou. O meu irmão disse que chamaram eles na sala. O Henrique, que é o meu irmão mais velho, falou que o médico não deu tempo de nada. Ele entrou e ele falou, cara, olha, o seu pai faleceu. E nossa, eu sei que eu não iria conseguir tirar aquela cena da minha cabeça, mas me deixaria muito melhor se eu estivesse ali na hora e falado pro meu pai que eu amava muito ele. Eu sei que meu pai sabia que eu amava muito ele, mas eu queria falar, sabe? Eu queria falar, pai, eu te amo, porque toda hora que eu pudesse, eu estava falando pra ele, pai, eu te amo. E aquele momento eu queria estar ali com ele, sabe? Eu queria falar pra ele, tá tudo bem, eu te amo. E por mais que seria muito difícil tirar essa cena da cabeça, eu estaria muito bem sabendo que eu consegui falar pra ele que eu amava ele. A última vez que eu vi ele foi no sábado e eu dei boa noite pra ele. Eu falei, boa noite, pai, tô indo dormir. Ele me deu um beijo e falou, boa noite. Ele me chamava de Bubuzinha. Aí ele falou, boa noite, Bubuzinha. Daí eu falei, te amo. Daí ele falou, eu também te amo. Aí eu falei, me acorda amanhã, tá? Daí ele falou, tá bom. E eu sou a única menina, então o meu pai me mimava demais. A minha mãe até brincava que a gente não podia sair junto, porque senão a gente gastava tudo que tinha direito. E eu sempre fiz tudo com meu pai, eu sempre falei tudo pro meu pai. Era sempre eu e o meu pai, ele me buscava depois da escola e a gente ia comer fora, a gente ia pro shopping, a gente adorava ir comer sushi. A gente adorava ver série junto, ele adorava assistir Stranger Things e 13 Reasons Why. Foram séries que eu convenci ele de assistir, porque ele não gostava muito de assistir série na época. Mas eu convenci ele de assistir e ele adorava. E ele me ligava todo dia. Ele falava, já saiu a 3ª temporada de Stranger Things. E ele não sabia falar, então ele falava muito engraçado. E eu ficava rindo demais dele. E eu falava, não saiu ainda, só mais final do ano. E ele tava muito ansioso pra assistir. A gente tava muito feliz porque a gente tava conseguindo muitas coisas, a gente tava conquistando muitas coisas. O meu pai tinha acabado de comprar o carro que ele sempre sonhou. O meu pai tava com a empresa. Eu tava conhecendo novas pessoas em Chapecó. Mas toda hora que eu pudesse, eu tava com meu pai, assim. Eu adorava ficar no sofá, deitada no peito dele, assistindo série. Era a coisa que eu mais adorava fazer. Todas nas minhas redes sociais tem muitas fotos com ele. Tem muito de mim falando o quanto eu amava ele, mesmo antes de acontecer tudo isso. E o que me deixa muito bem é saber que eu nunca deixei de falar o quanto eu amava ele, porque, por exemplo, meu irmão às vezes tinha vergonha de falar que amava ele, mas sei lá, eu acho que de tanto que a gente se dava bem,
Eu sempre falava pra ele, pai, te amo. Era toda hora. Teve uma vez que eu acordei e tinha 73 mensagens dele no meu celular falando que me amava. Então, a gente sempre demonstrou muito carinho, sabe? A gente sempre falou o quanto a gente se amava, assim. Então, isso é uma das coisas que me deixa muito confortável, porque eu sei que meu pai sabia o quanto eu amava ele, assim. Todo o tempo que eu pude, eu abracei meu pai, eu beijei meu pai, eu falei que eu amava ele. Então, isso são coisas que me deixam muito feliz, assim, de eu não ter perdido esse tempo com bobagens, com brigas, e ter falado pra ele muito. Nossa, eu falava toda hora, todo mundo que vive comigo sabe o quanto eu falava pro meu pai que eu amava ele, que o meu pai era tudo pra mim, assim, sabe? Ele ainda é, mas a gente, nossa, a gente fazia tudo. Eu precisava de uma coisa. Até quando eu precisava comprar absorvente, eu falava, pai, eu preciso de absorvente, pega pra mim. E a minha mãe ficava brava porque eu fazia tudo com ele. Então, eu tô em São Paulo porque o velório e o enterro dele foi em São Paulo, porque foi pra onde a gente conseguiu trazer, porque aqui tem a nossa família, alguns da família dele. E então foi tudo aqui, eu ainda não voltei. Eu não tô estudando ainda, mas e hoje fazem 11 dias e pra mim tá sendo muito difícil, porque cada dia que eu passo, cada dia que eu acordo na esperança de eu estar num pesadelo e ele entrar pela porta falando, dormiu demais, hein? Porque era sempre assim que ele ficava me zoando porque eu durmo demais. Dormiu demais, hein? E eu ia falar pra ele o quanto eu amava ele, como sempre que eu ia dar bom dia pra ele. E é muito difícil quando eu realmente caio na real e falo, entendo que não vai acontecer dele chegar e tudo mais. E eu acredito que vai ser muito mais complicado quando a gente chegar em casa, que vai ter as coisas dele, que no dia a dia, que eu não vou mais pra escola com ele, que eu ia todos os dias desde muito nova. Que quando eu for fazer as coisas, quando sair a terceira temporada de Stranger Things e eu for assistir, porque eu sei o quanto ele queria assistir. Quando sair a segunda temporada de 13 Reasons Why, que eu sei o quanto ele queria assistir. E o meu pai foi uma pessoa que sempre me apoiou muito pra eu fazer o meu canal, porque eu tinha muito medo de fazer. E ele sempre me apoiou muito. E ele falava que eu já tava muito famosa, assim, com 200 e alguma coisa inscritos. Aí toda vez que tinha um inscrito novo, ele vinha correndo e falava, olha, olha, tá mais famosa aí. E... Ou quando algum vídeo tinha atingido mais curtidas do que o normal. Então, ele foi uma pessoa assim que extremamente importante e eu não sei muito bem como que vão ser as coisas até agora, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu não vou deixar de postar vídeos aqui, porque eu sei que é algo que eu gosto muito e é algo que ele não ia querer. Porque ele ficava muito feliz quando tinha vídeo novo, ou quando tinha bons comentários, ou quando tinha boas curtidas, então isso não é algo que eu vou deixar de fazer, mas eu não sei quando que eu vou conseguir postar mais vídeos, porque eu ainda não tô em casa, então eu nem sei como que eu vou postar esse. Eu ainda não tô em casa e... Então eu tô sem computador, eu tô sem nada e... Vão ser coisas muito complicadas, porque tudo... Eu tinha meu pai e... O meu pai me ensinou tudo, meu pai me ensinou tudo que ele podia me ensinar, mas ele não me ensinou a viver sem ele. Então, eu ainda não sei como fazer isso, porque ele não me ensinou isso. Ele me ensinou tudo que tinha naquela cabecinha inteligente, porque ele era muito inteligente, mas ele não me ensinou a viver sem ele. Ele não me ensinou que um dia eu iria precisar aprender isso, por mais doloroso que fosse. Eu ainda tô em São Paulo, então eu não vi ninguém, minhas amigas, nada. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Falem pras pessoas que vocês amam o quanto vocês amam ela. O meu pai tinha 44 anos. A gente nunca imaginou que ele iria tão cedo. Mas ele foi. Então,
Não desperdicem o tempo de vocês brigando, deixando de falar pras pessoas que vocês amam, o quanto vocês amam ela, porque as coisas acontecem muito de repente. A gente nunca imaginou que meu pai morreria jogando bola. Amem, não tenham medo de demonstrar o quanto vocês sentem algo, porque eu sei que se eu não tivesse demonstrado pra ele o quanto eu amo ele, eu estaria sofrendo demais. E uma das coisas que me deixa mais feliz é por eu ter demonstrado. Então, não tenham vergonha de demonstrar os sentimentos de vocês. Não tenham medo de, e se a pessoa não me der bola, mas pelo menos você tentou e você não vai ficar com a consciência pesada de não ter tentado, caso algo aconteça. A gente acha que nunca vai acontecer, a gente nunca espera, mas são coisas que acontecem do nada. Então, demonstre. Nem que as pessoas te chamem de idiota por estar demonstrando tanto, mas demonstre o quanto vocês amam alguém, o quanto vocês se importam com alguém, o quanto uma pessoa é importante na vida de vocês, porque se alguma coisa acontecer, você vai ficar bem e saber que você demonstrou enquanto você pôde. Então, demonstrem mesmo. Ele sempre me falou que a gente não pode ter vergonha disso, porque amar alguém, amar uma pessoa é um dos sentimentos mais lindos que existe. Ele me falava isso. Ele me falava que o amor é uma das coisas mais bonitas do mundo. E que a gente não tinha que ter medo disso, porque a gente tinha muito medo disso. E ele me falava que a gente não pode ter medo disso. Então não tenham medo de amar, não tenham medo de demonstrar. Eu sempre falei pra todo mundo que eu queria que... Eu sempre falei que eu queria que o mundo tivesse conhecido meu pai, porque o mundo viveria numa era de amor e paz gigante. Eu queria que o mundo tivesse conhecido meu pai, porque o mundo viveria numa era de amor e paz. O meu pai tinha muitos planos, o meu pai sonhava em viajar o mundo, o meu pai sonhava em ser um químico de sucesso, porque ele era químico. O meu pai sonhava com tantas coisas e ele foi tão cedo antes dele conseguir realizar todos os sonhos dele. Então, não tenham medo de amar, porque a vida tira as pessoas da gente sem a gente precisar pensar duas vezes. Eu não sei quando que vai ter outro vídeo, porque eu ainda não tô em casa, mas assim que possível eu posto. E eu e meu pai, a gente tinha muitos planos juntos de viajar o mundo, de ele me ajudar a construir a minha carreira, e vai ser muito complicado fazer isso sozinha. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu não ia conseguir falar tão rápido. Eu nunca... Na minha série favorita, uma pessoa... A minha personagem disse que o pior dia pra se amar alguém é o dia que essa pessoa morre, porque é uma dor horrível. E, por um lado, é verdade, porque eu amo demais ele e ele não vai estar mais aqui todos os dias, então é muito difícil, sim. Mas ele tá do lado de pessoas que ele sempre admirou demais. Eu acredito que ele esteja bem, por mais que ele não tá aqui comigo. Mas enfim, resumindo, é isso. Eu só queria falar pra vocês que demonstre o sentimento de vocês. Demonstre muito, ame muito, mesmo que você precise quebrar a cara algumas vezes, mas você vai saber que você tentou, que você demonstrou. E pro meu pai, eu sei que ultimamente eu só tenho chorado, mas eu juro que eu vou tentar. A bateria do meu celular tinha acabado, mas continuando. O meu pai
Eu tenho 200 e alguma coisa inscritos e o meu pai falava que eu era muito famosa. Mas eu deixo. Mas pai, aí de cima, eu sou muito famosa com 256 inscritos, pai. E pro meu pai, eu te amo demais. Eu não tava naquele momento, mas eu sei que o Senhor sabia o quanto eu te amava. E eu te disse que eu vou te amar sempre, que isso é uma das coisas que ninguém pode tirar de mim. E que todo mundo que entrar na minha vida vai saber o pai incrível que eu tive. Que aos pouquinhos eu vou conseguir fazer tudo que a gente sempre planejou. Construir a minha carreira. E eu sei que daí de cima o pai vai estar olhando pra gente. Então é isso, gente. Eu sei que o vídeo foi muito longo, mas eu não ia conseguir falar tudo em tão pouco tempo. E amem as pessoas. Amem o quanto vocês puderem amar. Porque a vida leva as pessoas da gente quando a gente menos imagina, quando tá tudo bem, quando você tá conseguindo tudo. Vem uma chuva de coisas e a vida leva a pessoa que você mais ama. Então, amem enquanto vocês podem amar e não tenham vergonha de demonstrar os sentimentos. Até o próximo vídeo. As minhas redes sociais estão nos meus vídeos anteriores, porque eu acho que eu não vou conseguir colocar nesse pelo fato de eu não estar em casa. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é até estranho falar isso. Mas, enfim. Obrigado por ter sido o melhor pai do mundo.